O estudo da lei da reencarnação é profundo e árduo, queridos ouvintes. Ao mesmo tempo, é também singelo e de fácil compreensão, uma vez que esclarece muitos problemas da humanidade. Seja bem-vindo ao canal Além da Escuridão, para iluminar sua consciência. Sim, a profundidade das leis divinas pode mesmo apavorar espíritos ainda não preparados para sua compreensão. Mas a justiça que sobressai dessas leis é tão sábia e misericordiosa que, se examinarmos bem, o pavor se transformará em respeitosa admiração. Por isso mesmo, no gabinete de irmão Miguel, todos estavam curiosos. Os aprendizes queriam saber o que a filha de Jerônimo havia cometido na encarnação anterior. E Camilo voltou a insistir. Poderia dar-nos uma pequena amostra do que o espírito da jovem praticou em vidas passadas, irmão Miguel? Por mais incrível que possa parecer, em vidas antecedentes, em mais de uma existência terrena, o espírito que agora conhecem pelo nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos. Como? Não compreendo, irmão Miguel. Minha menina, tão delicada, tão feminina. Existindo como homem, abusou da liberdade e dos privilégios que a sociedade terrena concede aos indivíduos de sexo masculino. Creio que começo a compreender, meus amigos. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis. Humilhou donzelas confiantes. Espalhou o fel da prostituição em torno de seus passos. Desgraçou destinos que pareciam felizes. Enfim, foi destruidor de muitas esperanças. Mas veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa, impediu-o de continuar a agir contra os deveres sagrados. Depois... Pelo que aprendi, a lei da ação e reação foi aplicada novamente. Sim, Camilo. E como sempre, com extrema justiça e misericórdia. A lei suprema cassou-lhe a liberdade. Impôs-lhe novas oportunidades para se redimir, induzindo-o a renascer em um corpo feminino. Compreendo. A fim de provar do mesmo fel que destilou e impôs a tantas vítimas. Exatamente, Jerônimo. Reencarnou como mulher a fim de aprender, na desgraça de ser traída na sua castidade, desacreditada, desprezada, abandonada, a lição de que não se infringe um só mandamento divino em vão. Surpreendidos pela narrativa, um mal-estar angustiante trouxe emoções pavorosas à mente dos aprendizes. Ficaram estremecidos, como se sentissem suores gelados saindo de seus poros. Naquele momento, falaram a si mesmos. Meu Deus! Também fui homem encarnado. Também agi muitas vezes, movido pelos mesmos baixos instintos. Quantas vezes iludi jovens ingênuas somente para alcançar prazeres momentâneos? Ah, Senhor Deus, será isso tão grave a ponto de aumentar ainda mais o meu demérito? Contudo, Ivone, fiel ao defeito de criar polêmica, que teimava em acompanhar-me além da morte, não pude conter-me e perguntei ao instrutor. Se foi assim, como Jerônimo pôde ser o responsável pelas desgraças da filha? Ah, meu amigo, bastaria uma pequena dose de raciocínio para compreender que, mesmo assim, a consciência de Jerônimo não deixará de acusá-lo. Mas o que tem ele a ver com as provações da jovem? Ensinou Jesus. O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Margarida Silveira tinha reparações a realizar, é certo. Mas, infelizmente, o suicídio de seu pai, desamparando-a,
foi o que a levou a se envolver nos tristes acontecimentos. A dívida tenebrosa de Margaridinha com suas vidas passadas deveria ser resgatada através do tempo. Poderia, quem sabe, nem ser obrigatória para a existência atual, permanecendo pendente de ocasião oportuna. O livre-arbítrio de Jerônimo, no entanto, levando-o a cometer suicídio, precipitou consequências que bem poderiam deixar de pesar sobre seus ombros. O jovem Dr. Roberto está com toda a razão. O que me diz, caro amigo, de um homem que se torne causa da morte trágica de um ser amado, mesmo que não tivesse tal intenção? Por acaso não sofreria? Não viveria corroído de remorsos o resto dos seus dias, amargurado para sempre? Margaridinha deveria resgatar os erros do passado, é certo. Mas não seria necessário que sua desgraça fosse ampliada por um ato irresponsável do próprio pai. Porém, uma vez que a jovem não era adepta do vício, ansiando por libertar-se dele, tornou-se fácil para nós ajudá-la a reerguer-se, convencê-la à regeneração. Durante os 6 dias em que os missionários hospedaram a moça no posto emergencial, irmão Miguel conversou longamente com ela em espírito. O honroso educador foi indicado como conselheiro e líder dos guias que trabalhavam em sua recuperação. Ali hospedada, era encaminhada a uma espécie de parlatório, em que ondas magnéticas retinham as palavras do instrutor em sua consciência. As mensagens de irmão Miguel agiam firmemente sobre a memória de Margarida, levando-a a reunir no subconsciente as recomendações que ele fazia. E isso era extremamente importante, Ivone. Afinal, o objetivo era que ela, ao despertar, recordasse o que conviesse ao tratamento espiritual. Vamos acompanhar agora um dos comoventes encontros entre a filha de Jerônimo, ainda fisicamente desacordada, e seu caridoso conselheiro espiritual. Repouse, minha filha. Está agora sob a proteção de Maria de Nazaré, a quem deve e precisa orar sempre. Louvada seja a Mãe de Jesus. A oração é e sempre será a força redentora capaz de arrancar seu espírito das trevas, guiando-o para a reabilitação. Infelizmente, temos pouco tempo, mas prometo fazer o possível para que absorva a luz da educação moral religiosa. Fico muito grata, irmão. Nunca tive a oportunidade de receber ensinamentos tão proveitosos. Conhecerá os deveres estabelecidos pelo Criador Supremo nas leis que devem reger o universo. Jamais se esqueça, minha jovem, de que encontrará a fortaleza de ânimo no amor de Jesus Cristo. É nele que estão os bálsamos que irão suavizar sua infelicidade. Tenho fé. Acredito plenamente que este pesadelo há de acabar. Esperança, ânimo, coragem, Margarida Silveira. Uma segunda etapa será necessária ao seu destino, por isso precisa perseverar. Tenha confiança no Mestre dos Mestres, o amigo celeste que estende a mão aos pecadores, amparando-os na renovação de si mesmos. Que Deus tenha piedade de mim. Se foi desgraçada enquanto mulher, não deve desistir agora. Sua alma possui valores divinos e deles virá a força de vontade para ações nobres e heróicas. A comovente situação da filha de Jerônimo chamava a atenção de todos. Camilo queria saber mais, descobrir os mistérios que envolviam esse trabalho tão solidário. Se me é permitido saber, irmão Miguel, houve alguma intervenção da diretoria-geral nesse caso? Sim, meu filho. Frequentemente eu recebi observações do templo por via telepática. E o que diziam os grandes mestres? Recomendavam que a afastássemos do porto, até mesmo de Portugal. Mas seria mesmo necessário retirá-la da terra natal, onde poderia talvez reunir-se com os irmãos?
Continuar ali iria prejudicar a sua recuperação. Era necessário, segundo nossos mentores, até mesmo que ela se esquecesse de que um dia viveu no cais da Ribeira. Que criasse com o esforço heróico da boa vontade um abismo entre si própria e o passado nefasto, a fim de iniciar nova fase de vida. Lembro-me de haver dito a ela como se fosse hoje: é muito importante, minha filha, que confie em si mesma, julgando-se boa e forte para vencer as batalhas, porque o céu enviará oportunidades à sua renovação. Dedicarei o resto dos meus dias a vencer este desafio, irmão Miguel. E foi assim que falei a ela sobre a hospitalidade brasileira. Brasil, terra acolhedora que estende a mão aos desamparados. Ah, sem dúvida, irmão Santarém. Fiz ali grandes amizades durante minha viagem de instrução. Sim, Camilo. Tanto os seus portos quanto o coração de seus filhos seriam generosos o bastante para acolhê-la sem preconceito. Aconselhei-a então que preferisse o exílio em solo brasileiro, pois tal exílio iria se transformar mais tarde em morada confortadora. O espírito é cidadão universal, meus amigos. Sua verdadeira pátria é o infinito, o que o levará a entender que, onde quer que se encontre, estará sempre em sua pátria, a qual deverá amar e servir. Exatamente, Dr. Roberto. E depois ainda disse à pobre filha de Jerônimo: esqueça, Margarida. Esqueça o passado. E com a alma e o coração voltados para o Todo-Poderoso, espere a ação do tempo, as dádivas do futuro. Confesso que ainda estou muito insegura, até mesmo apavorada com o que o futuro me reserva. Acredite, minha filha, a bondade celeste não a deixará órfã na estrada da regeneração. Permanecemos em silêncio, absorvendo os valorosos ensinamentos contidos naquela triste história. Alguns instantes depois, o honroso educador prosseguia. Dias depois, recebi a visita do Dr. Carlos, que me aconselhou: convém despertar a jovem, fazer seu espírito voltar ao corpo carnal, a fim de continuar as tarefas da existência. Como realmente não estava doente, o despertar ocorreu de forma natural sob nossa assistência cuidadosa. Era como se ela retornasse de um sono prolongado e tranquilo. Margarida, porém, mostrava-se angustiada por haver voltado à vida material. Não se recordava de nada do que havia se passado com seu espírito durante os 6 dias de sono magnético. Médicos e enfermeiros terrestres confessaram-se admirados com suas palavras. Sinto no coração uma vaga sensação de ternura, uma misteriosa e doce saudade que não consigo definir. Após dias de ansiosa espera, encontramos Margarida junto às companheiras de enfermaria às vésperas de receber alta. Por que chora, minha jovem? Deveria estar feliz. Afinal, segundo os médicos, você nasceu outra vez. Preciso muito viajar a Lisboa à procura de minha irmã. Mas com que recursos, meu Deus? Você é uma moça prendada. Certamente conseguirá emprego como criada em alguma residência. Será mesmo? Eu não creio, pois, como já disse às senhoras, meu passado está marcado por uma infeliz reputação. Que esposa de família honesta daria emprego a uma ex-peixeira do cais, envolvida nos piores antros do pecado? Margarida tem razão. Eu mesma já vivi esse preconceito na juventude. Vaguei anos a viver de esmolas até conseguir uma mão caridosa que me tratasse com dignidade. Pena que a doença tomou conta de mim. Não desanimemos. Já que a nós, velhas enfermas,
Cabe somente esperar o dia do encontro com o Criador. Ao menos tentemos fazer algo por esta jovem, ainda com tanta vida pela frente. De fato, em torno dos desgraçados, existem sempre anjos guardiães, prontos a intervir na ocasião oportuna, remediando situações consideradas insolúveis. No caso de Margarida, a intervenção celeste fez-se representar por suas sofridas e bondosas colegas de hospital. Meu marido não é rico, mas tem algumas posses. Certamente poderá contribuir com certa quantia. Uma passagem para Lisboa não é assim tão dispendiosa. Pedirei a meu filho que colabore com uma parte. Estou desde já comprometida a completar o valor. Minha jovem amiga, eu tenho algumas economias, mas para que me serviriam nesse momento? Se não para comprar mais flores para o meu funeral. Irmão Miguel prosseguia narrando, transportando-nos à própria realidade vivida pela filha de Jerônimo. Com a inestimável ajuda das senhoras da enfermaria, no fim de poucos dias, Margarida recebeu o necessário para a viagem a Lisboa. E logo conseguiu reencontrar a sua saudosa irmã Arinda, que trabalhava como serviçal num hotel de boa reputação. Margaridinha, irmã querida, pensei que nunca mais fosse te ver. Perdoe-me, Arinda. Eu não queria seguir o rumo que segui. Você sabe, mamãe me obrigava, me batia. Eu não tive saída. Minha irmã, quem sou eu para te acusar? Depois da morte de papai, nossa vida virou um emaranhado de ignorância e desgraças. Por isso estou aqui. O que mais desejo é esquecer o passado, começar a vida nova, bem longe do cais da Ribeira. Pois está com sorte, maninha. Há uma vaga de faxineira no hotel. O salário é pequeno, mas é um emprego digno, que certamente irá prepará-la para trabalhar nos ambientes familiares. Acontece, porém, meus amigos, que a caçula de Jerônimo irá para o Brasil mais depressa do que se imagina. Como assim, irmão Santarém? É que neste hotel hospeda-se atualmente uma família portuguesa residente em São Paulo, importante cidade brasileira. A família está de visita à terra natal, excursionando por Lisboa. Sim, mas o que tem a ver com Margaridinha? Margarida, guiada pela irmã, serve a essa família com extrema atenção e bondade. Há simpatia de ambas as partes. E eis que a menina acaba de ser convidada a mudar-se para o Brasil para trabalhar como criada. O que acha, Arinda? Mal os conheço, mas sinto que são almas generosas. É uma família tradicional e muito respeitosa, minha irmã. Tenho certeza de que será uma mudança benéfica para você. Pois então está decidido. Partirei para o Brasil. Graças a Deus. E dentro de alguns dias, esta triste página de sua existência será encerrada. Irá recomeçar novas experiências com novas oportunidades de progresso e realizações. Os aprendizes entreolharam-se ansiosos, como num único desabafo, detendo-se a fitar Jerônimo com muita compaixão. O comerciante de vinhos, porém, permanecia cabisbaixo, concentrado em pensamentos profundos. De repente, em meio ao silêncio absoluto, uma voz interrogou sinceramente interessada. E Albino, irmão Miguel? Certamente o céu concedeu-lhe também alguma dádiva. Sim, Ivone. Era ele mesmo, Belarmino, cuja alma bondosa, convertida, já apresentava as mais sólidas características da fraternidade. Albino? Albino vai muito bem, muitas vezes melhor do que a irmã. Mas como? Preso ao pesadelo do cárcere? O isolamento na prisão foi-lhe propício à meditação, fazendo-o refletir com maturidade
e levando-o a buscar Deus, nosso Pai Celestial. Assim como foi feito a Margarida, doutrinamos o filho de Jerônimo em nosso campo de repouso. O rapaz aceitou facilmente nossos conselhos, professor Belarmino, compreendendo que a punição era justa, pois realmente havia errado perante a sociedade. Albino dedicou-se a leituras e estudos educativos, guiado de perto por um médium de nossa confiança, chamado Fernando. Mas como o presidiário teve acesso ao tratamento de um médium? Fernando trabalha na própria inspetoria de polícia e é um adepto da terceira revelação. Dentre os inúmeros atos generosos que vem evidenciando como espírita cristão, destacamos seu interesse pelos encarcerados, os quais procura ajudar e servir. Leva aos condenados um raio de bondade em cada visita que lhes faz. Acalma a revolta desses homens com a suavidade fraterna da sua palavra inspirada em Deus, oferecendo-lhes mensagens regeneradoras. Irmão Miguel expunha a todos como Albino sentia-se atraído pelos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Era como se descobrisse um mundo novo, uma nova era que surgiria em sua vida de rapaz desamparado. Vamos então acompanhar um dos inesquecíveis diálogos entre o filho de Jerônimo e o caridoso médium. Na cela úmida e escura, os olhos grandes e sonhadores de Fernando iluminavam os pensamentos de Albino. Estou muito comovido com a sua história, meu amigo. Percebo cada vez mais que é vítima, não criminoso. Mesmo assim, Fernando, nada justifica os meus erros, dos quais estou profundamente arrependido. Inspire-se em Deus, Albino. A espiritualidade será seu escudo protetor na caminhada redentora. Basta orar com boa vontade, acreditar que não está sozinho. E a justiça divina há de ser feita, meu amigo. É o que mais faço na solidão do cárcere. Elevar os pensamentos a Deus, na esperança de um futuro feliz. Fique tranquilo. Farei o possível para abrandar seu sofrimento. Até breve, Albino. E Fernando cumpriu o prometido, meus caros. Possuindo relações de amizade com a alta nobreza, obteve as atenções de Sua Majestade a Rainha Dona Amélia para o filho do nosso suicida. Fez a nobre senhora compreender a situação de Albino, um órfão desamparado, a quem inexperiência e seduções maléficas haviam infelicitado, mas que ainda poderia ser ajudado, tornar-se útil à sociedade com um pouco de proteção e ajuda fraterna. E então o jovem foi libertado. Aqui em nosso instituto, sabe-se que essa ilustre dama da sociedade terrena é muito generosa e compadecida. Por sua vez, para o progresso espiritual de Albino, segundo as instruções que recebemos de esferas superiores, não seria necessário que permanecesse ainda por 3 anos na prisão. No momento, unimos forças ao nosso bondoso médium a fim de conseguirmos a remoção do prisioneiro para a África, onde ficará em liberdade. Perdão, respeitável Santarém. Eu preferiria que Albino fosse encaminhado para o estrangeiro, para o Brasil, por exemplo, a segunda pátria dos portugueses, onde gostamos tanto de viver e também de morrer quando deixamos Portugal. Pobre Albino, a África, inabitável e cruel. Não, meu amigo Mário Sobral. Albino ainda precisa ser mantido em custódia, terrena ou espiritual, por parte dos que zelam por seu futuro. No Brasil encontraria muitas facilidades que poderiam afastá-lo do caminho de correções e graças. Teria liberdade excessiva, pois a grande hospitalidade brasileira não é o que lhe convém no momento. Certamente o arrastaria a desvios prejudiciais, pois ainda se encontra muito fraco para vencer tamanhas tentações. A severidade africana será mais propícia aos interesses espirituais dele. Acreditem, meus filhos, há mais caridade encaminhando-o para ali do que para lugares onde ele teria dificuldade para progredir. Mas em que região da África ele permanecerá? Estamos na expectativa de que Albino vá para Lourenço Marques, em Moçambique, colônia portuguesa. Jerônimo, suas preces foram atendidas.
Louvada seja Maria de Nazaré, cuja intervenção foi indispensável. Venha cá, dê-me um abraço. Obrigado. Muito obrigado, meus amigos. E agora, meu caro, resolvidos os problemas com os filhos queridos, não se sentirá por acaso mais sereno a fim de cuidar do próprio futuro? Sim, sim. Não ficará feliz sabendo que o herdeiro do seu nome está prestes a poder servir honradamente a sociedade? Claro, claro. Não irá sorrir resignado, sabendo que sua Margaridinha foi recebida no seio de uma família respeitável, sob a luz da Virgem Maria? Sim, claro. Sim, Jerônimo. Deverá estar muito alegre. Nossos parabéns, meu amigo. É verdade, Camilo. Os benefícios que recebi foram tão vastos que jamais poderei agradecer à altura. A não ser que, por misericórdia ainda maior, venha me transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que se arrastem para os abismos, como aconteceu com meus filhos. Tenha fé, meu irmão. Planos movidos pela boa vontade são mais fáceis de serem realizados. Pois eu vivo a esperança de que este milagre se concretize. Aprendi com os mestres dessa casa que o espírito vive sobre a terra vidas sucessivas, nascendo e renascendo em formas humanas, quantas vezes sejam necessárias ao seu desenvolvimento. Espero, portanto, ser um benfeitor na terra um dia, com outra forma humana que me seja concedida. Se possuímos alma imortal, demonstrarei meu reconhecimento às graças divinas, criando, reencarnado no plano terrestre, orfanatos, internatos caridosos e acolhedores, lares cristãos, onde pequeninos órfãos estejam livres das desgraças que causei aos meus próprios filhos indefesos. Esperança, Jerônimo. Estaremos sempre orando por você. Sim, estou reconfortado, agradecido e esperançoso. Mas feliz ainda não, pois uma avalanche de dívidas a resgatar ainda tortura minha consciência. Eu não acuso minha esposa Zulmira, porque também me sinto culpado por sua queda. A pobreza, as privações e a fome torturadora foram carrascos que a perseguiram e a derrubaram, encontrando-a sem força moral para resistir a tantas provações. A infeliz, educada com brutalidade no humilde lar paterno, foi habituada por mim, que a amava tanto, ao conforto excessivo, à ociosidade que o dinheiro descontrolado produz. Se eu, o pai de família, a quem cabia o dever sagrado de velar pelo futuro familiar, educando, defendendo, honrando meus filhos, fraquejei desastrosamente. Se eu, o chefe natural, que perante os homens casados e perante Deus Pai, comprometi-me a conduzir meu rebanho à felicidade, abandonei-o às crueldades mundanas, escondendo-me sob o túmulo cavado pela covardia de um suicídio. De quem mais seria esse dever, meus amigos? O que Jerônimo diz faz sentido. Que poderia fazer a pobre Zulmira para que vencesse a desgraça, defendendo e honrando 4 filhos pequenos? Seria preciso, Mário, que ela já vivesse sob a luz de princípios elevados, sob a orientação cristã, como tantas vezes dissemos ao amigo Jerônimo, inconformado com a conduta da esposa. Zulmira, assim como eu, ignorava até mesmo se na realidade era filho de Deus. Agora, meus companheiros, mais do que nunca, a oração é meu conforto, assim como os estudos para que eu receba um novo corpo terreno. Rendo graças a Deus por tudo isso, Camilo, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia. E agora, irmão Miguel? Podemos saber o que está planejado para o nosso caro Jerônimo? Não perca os próximos capítulos de Memórias de um Suicida.